Bom, boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite para poder falar de um assunto tão bacana, tão interessante como é a história da arte e a representação do corpo feminino, né? Desde a pré-história até o século XXI. Então, eu deixo meu e-mail aqui. Eu estudei muito tempo esse tema para poder dar essa palestra. Quem se interessar e quiser saber um pouco mais sobre algum dos aspectos que nós vamos ver aqui, por favor, pode escrever para o meu e-mail, que eu indico fontes e... Enfim, para quem se interessar, tá bom? Meu nome é Maria Alice, mas vocês podem me chamar como vocês quiserem. Eu quero ver se sobra um tempinho no final para a gente bater um papo. Eu vou sair um pouco daqui porque está muita luz. Deixa eu ficar aí. Aquela luz aqui. E vai ficar... Isso, ótimo, feito aqui. Então, aqui é um slide resumo que eu já quero mostrar para vocês, desde a primeira representação da mulher na história da arte até o século XXI. Então, a gente tem aqui a mulher na pré-história, essa é a Vênus de Villeneuve, nós vamos ver daqui a pouco, a mulher na Renascença, a mulher no século XVIII, XIX, e aqui já começa, essa parte de baixo é todo o século XX. Anos 20, essa postura reta, anos 30, 40 já tem a saia godê, a famosa saia godê, anos 60 já é uma moda mais visionária, anos 60 foram anos muito criativos. Então a gente vê já a mulher de mini saia, com uma roupa mais afunilada e curta. Nos anos 70, essa postura continua, com mais engajamento. E nos anos 2000, a gente já tem a mulher bem à vontade, vestindo calça jeans, camiseta e uma série de outros acessórios femininos. Então, essa é praticamente o resumo. Nós vamos dessa pequena escultura até a mulher do século XXI. Pode passar, por favor. Bom, eu vou ler para vocês e de novo já vou explicando. Gente, o corpo humano é retratado desde que o mundo existe. Se pensarmos no homem das cavernas, já estava lá a silhueta desenhada de forma rudimentar, mostrando seu cotidiano, tratado como elemento importante de comunicação e na luta pela sobrevivência contra outros animais. Se a gente pegar as cavernas, as pinturas rupestres, já vai ter ali um esqueletinho, um homem tentando se desenhar, com galhos, bracinhos. Já existe essa intenção de representar o corpo humano. Na antiguidade, podemos encontrar pequenas esculturas de mulheres gordas, feitas milhares de anos antes. A mais conhecida é a Vênus de Villeneuve, esculpida entre, para vocês terem uma ideia, 24 e 22 mil anos antes de Cristo, e exposta hoje no Museu da História Natural de Viena, na Áustria. Alguns historiadores interpretam essa figura gorda como se ela fosse deformada. Essa Vênus seria um olhar sobre o corpo de quem não conseguia se ver por não existir espelho naquela época. Acho que para a felicidade de muita gente, né? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim também. Então, podemos passar para Vênus. Essa mulher, vale lembrar também que nessa época, o tempo de vida de uma pessoa era muito curto, em torno de 30, 35 anos. Na maioria do tempo, as mulheres estavam grávidas. Então, eu estou falando sempre sobre o olhar masculino. Sempre foi a visão masculina, sempre. Nenhuma mulher, até o modernismo, se fez uma proposta de retrato. Então, essa primeira escultura
de calcário, e está na Áustria, no Museu de História Natural de Viena. É uma mulher bem gordinha mesmo, vocês podem observar. Enfim, eu acho que se trata de uma mulher grávida. É que na época, como eles não entendiam muito bem o que era gravidez, o tempo de vida era muito curto, para eles a mulher era sempre uma mulher grávida. Eu acredito que ela ficava grávida praticamente todos os anos. Isso. E o tempo de vida das pessoas também era muito curto. Não chegavam a envelhecer. Ok? Podemos passar. Aqui nós temos o Egito. Quem é que não ouviu falar em Cleópatra e no bom e velho Egito? No Egito Antigo, a representação do corpo humano foi afunilada, porque a maior preocupação era com a perspectiva das medidas corretas e alinhadas. Por isso, o que nós observamos na arte dos egípcios antigos é um corpo 100% esguio. É essa a arte que eles deixaram para nós. Na forma como ele era desenhado, também mostrava status social. Então a gente vê aqui um desenho pautado, e as figuras egípcias tinham que se alinhar, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso afunila as pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas fossem desse jeito. Claro que existia gente de todo tamanho no Egito, mas a arte egípcia era marcada pelo afunilamento das silhuetas. Dentro das pirâmides, nas construções, tanto homem quanto mulher. O faraó e sua esposa, eles eram retratados sempre de uma forma muito pequena e muito afunilada. Eram corpos esguios, assim, bem retilíneos, vamos dizer. Pode passar? Aí a gente vai para a Grécia, nessa história. Já os gregos foram os criadores de um ideal de beleza que persiste até hoje. A gente tem na Grécia a nossa mentora intelectual, cultural, da Europa, do Ocidente. Então, vale lembrar que eles criaram várias modalidades de esporte e contribuíram com muitos estudos de anatomia também. Tudo isso se reflete nas artes. A musculatura torneada está presente nas esculturas gregas também. Então, vocês podem ver que eles já não tinham mais esse afunilamento. Eles queriam um corpo torneado, com suas formas. Eles buscavam esse ideal de beleza, do corpo torneado e musculoso, que mantinha uma postura ereta. A gente pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui vocês podem ver. São 3 os elementos que classificam a beleza ideal para os gregos. O rosto ideal era oval, com testa ampla, olhos grandes e nariz reto, vocês podem observar. E o corpo ideal era esguio, com músculos definidos, pele clara e cabelos loiros e ruivos. É o que a arte grega nos deixa como legado. A postura era fundamental para a beleza grega. Então vocês veem que nenhuma estátua fica em vão, ela tem uma postura, uma pose. Os olhos grandes, o nariz sempre reto, nariz grego, como a gente costuma falar, né? E os músculos bem torneados. Enfim, é claro que nem todas as pessoas, é isso que eu quero falar. A mulher gorda, ela não aparece nessa fase da representação da arte, porque existe um ideal. Então, o ideal de corpo é retratado dessa forma. É o que ficou registrado. Depois a gente vai falar um pouquinho, daqui mais pra frente, como é que a mulher gorda começa a ser retratada. Ok? Então, aqui a gente tem, talvez a escultura grega mais famosa, que está no Museu do Louvre, é a Vênus de Milo. O ideal de beleza deles. Também, aqui é o modelo. Vocês podem observar como o corpo foi pensado e foi esculpido. Também a postura ereta, o rosto erguido e os braços até onde estão bem torneados
e a musculatura da barriga também. Então, esse é o legado grego. Agora, já depois da invasão dos bárbaros, a gente entra na Idade Média e em outros períodos adiante da Grécia. E a gordura corporal nas artes representava a fartura. Ou seja, quem comia mais e que era mais gordo é porque tinha mais dinheiro. Porque comida era uma coisa escassa. Então, a gordura era símbolo de riqueza. Por isso, ter uma barriguinha significava que aquela personagem retratada comia melhor, e se comia melhor, era uma pessoa mais rica. Tinha mais dinheiro para comprar comida. Observem aqui, nas figuras muito magras, nessa época, as figuras muito magras desapareceram nesses tempos. Foram colocadas em segundo plano nas imagens, representando uma classe social mais baixa. Então é interessante observar que é nitidamente maior a figura da mulher que está em pé, que seria a dama, né? E as suas serviçais, que são mais magras e aparecem numa posição inferior. Então, na Idade Média, essa opulência toda era sinônimo de fartura e status social. A mulher gorda, digamos, propriamente assim. Continuando. Aqui. É importante entender que algumas culturas já tinham preferência pelos corpos magros. Em outras, a gordura era bonita porque indicava a prosperidade. O corpo sempre foi retratado conforme o tempo, somado ao ambiente social e cultural em que o artista estava inserido. Podemos observar isso nas pinturas renascentistas. Depois da Idade Média, a gente tem a Renascença, que é um período de luz, de renascimento das artes, como dizem assim. Então, a gente já tem essa figura famosa, que é a Vênus de Milo, e as Três Graças. A gente já pode observar que são mulheres de pele bem clara, com algumas curvas bem marcadas, uma barriguinha. Praticamente nessa fase, todas as mulheres tinham uma barriguinha. Elas não eram esquálidas de maneira alguma. E é esse tipo de arte, vocês podem ver até do lado da Vênus de Milo, a mulher vestida, como ela tem um corpo maior. Não sei se vocês podem perceber à esquerda da Vênus de Milo, tem uma mulher que levanta o manto dela, e já parece nitidamente maior, né? Então, as Três Graças também são três moças cheinhas. Vamos lá. E a arte renascentista teve a função de aumentar a beleza e as graças da vida. Por isso que esse quadro ao lado se chama As Três Graças. E esse é o quadro mais famoso, que é a Vênus na Concha, o quadro renascentista, representando a deusa Vênus. E o ideal de beleza, acho que todo mundo conhece esse quadro, ideal de beleza na Renascença, ou já a Idade Moderna. Nós passamos da Idade Média, já entramos na Idade Moderna, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, óleo sobre madeira de álamo, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Então, a gente vê que a Mona Lisa pode ser tudo menos magra. É uma mulher com feições serenas, enigmáticas também. Todo mundo tem dúvidas sobre quem teria sido o modelo para esse quadro. Mas era uma mulher que tinha busto e mãos. Podem reparar que as mãos também eram gordas. E ela tinha volume, era uma mulher volumosa. Os tecidos encobrem sempre essa época. A gente tem que lembrar que nós vivemos essa história da arte contada sob a perspectiva masculina e digamos assim, a influência da religião judaico-cristã. Então, os nus artísticos eram coisa de salão, para os pintores aprenderem. Mas a arte que fica na história é essa, com mulheres muito vestidas, com muita roupa.
Nada podia ser mostrado nessa fase toda. Então, vocês podem perceber que até as mãos dela, o pulso é o pulso de uma mulher gorda, os seios também. A Mona Lisa era uma mulher gorda, apesar do rosto fino. Aí, depois disso, ocorre uma revolução muito grande nas artes. O impressionismo, o cubismo e o naturalismo. Tudo isso veio da França. Com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, e, na sequência, a Revolução Industrial na Europa, no século XIX, a mulher deixou de ser apenas um mero objeto e passa a ser retratada em contextos mais íntimos e de forma mais natural, de acordo com a sua inserção social como mãe, trabalhadora, dançarina e até mesmo prostituta. Aí a mulher deixa de ser um objeto isolado para estar inserida num contexto social mais amplo. É preciso entender que ainda predominava a visão masculina dos artistas, que na sua grande maioria era formada por homens, pintores e escultores europeus. Então, na história da arte, essa visão também ainda é muito masculina. As mulheres não tinham acesso para se expressar de forma artística. Podemos passar? Então, dou alguns exemplos aqui. Mulher com sombrinha, do Claude Monet. Vocês podem perceber que a mulher está envolta em tecidos, e a silhueta dela, a gente não tem muita ideia, mas ela não é magra. Então, essa questão da mulher magra, ela vai aparecer mais para diante só. As trabalhadoras também estão com muita roupa, esboço de lavadeiras, do Degas. Também a gente pode perceber que eram mulheres volumosas, que vestiam muita roupa, que trabalhavam, ou seja, elas já estão inseridas, ali tem uma criança, provavelmente mãe e filho, uma sombrinha, e vestidos, roupas muito volumosas, que escondiam qualquer tipo de corpo, mais magro ou mais gordo. Por isso não havia muito esse ideal de magreza, né, nessa época, porque todo mundo vestia muita roupa e era pintado com muita roupa. Desculpe. Agora a Mary Cassatt foi uma renomada pintora impressionista norte-americana que viveu entre 1844 e 1926. Ela era reconhecida por sua habilidade em retratar a intimidade da vida cotidiana. E, assim, eu fiz questão de trazer, porque ela foi muito precursora, muito pioneira. Ela foi uma das poucas mulheres a alcançar reconhecimento dentro do movimento impressionista dominado por homens. Então, a gente vê aqui a mãe, sempre com formas exuberantes, com muitas roupas. Até as crianças também tinham exuberância, não existem bebês magros nesse aspecto. São as mães que chamam a atenção, e mães muito bem cobertas e robustas. A gente nem imagina se elas podem, o ideal de tamanho delas. Elas estão retratadas por baixo de muita roupa. Tá ok? Então, a Mary Cassatt foi uma das pioneiras mesmo, porque era muito difícil uma mulher chegar a ser pintora e chegar a ser reconhecida como pintora e como artista no final do século XIX e no começo do século XX, como foi o caso dela. Que no Brasil a gente tem também as nossas pinturas. Vamos lá. Bom, o contexto histórico da arte da Europa, esse quadro especial eu achei muito interessante trazer. Já vinha trazendo obras pós-impressionistas, ou seja, movimentos que surgiram depois do impressionismo, como cubismo, expressionismo, então, como Paul Cézanne. Só que o espanhol Pablo Picasso, esse quadro de Picasso, queria ir mais além. Na concepção de Les Demoiselles d'Avignon, ele juntou referências dos estilos cubista e ibérico com a arte de máscaras africanas que resgatam aspectos da pintura egípcia. Então, esse novo grupo de artistas, os pintores pós-modernistas,
eles criaram novos paradigmas. A gente tem essa Lavignon, Demoiselle d'Avignon. D'Avignon era uma rua de cabarés. Então, esse é um quadro com prostitutas. É a nudez das prostitutas que ele está mostrando. Como ele está rompendo até com uma dimensão mais, digamos assim, de uma terceira dimensão. As figuras são muito planas. E o cubismo, vocês podem observar que prevalece aqui a forma geométrica para compor a mulher. E essa primeira realmente lembra uma figura egípcia, conforme nós vimos no começo. Então eles vão relendo, fazendo releituras, como sempre acontece na arte e na moda. Ele tentou transformar essas mulheres, dissecar em formas geométricas e trazer também a arte dos egípcios e um plano bem chatado. A próxima a gente vai ver também esse quadro, por gentileza. Mesmo quadro, ele é Demoiselle d'Avignon. Picasso optou pelo uso de cores fortes. O contraste fica entre a cor rosada da pele das mulheres, ao fundo, em cores azul, branca e marrom. O próprio fundo é fragmentado para reforçar a ideia de falta de profundidade da pintura como um todo. Então é uma proposta do cubismo mesmo, que é essa dissecação das formas. Podemos destacar a disposição uniforme das mulheres e o fato delas olharem para o espectador como se representasse uma cena cotidiana da região. A gente vê nitidamente que são mulheres prostitutas, num cabaré, que foram pintadas, retratadas, mas sem a exposição da vulgaridade, de uma forma vulgar. Elas são retratadas com muita arte, com muito detalhamento de figuras geométricas. E todas parecem ser do mesmo tamanho. É interessante observar isso. Uma ou outra parece maior, mas todas elas são colocadas na mesma posição de igualdade. São representadas para que a gente veja essa pintura como um todo. Não há essa preocupação. Aqui no Brasil a gente tem uma outra distorção, uma outra forma também, que é o Abapuru. Todo mundo já deve conhecer esse quadro. Da Tarsila do Amaral, a gente vê que a forma da mulher aqui é o que menos importa. A Tarsila, numa perspectiva fantástica, inédita. Sim, um quadro famosíssimo, icônico, né, para não dizer. E os modernistas já rompem com esses traços de ter que ser perfeito, o ideal disso, o ideal daquilo. Tanto que os 5 moças de Cavalcante, a gente pode ver que elas são todas cheinhas, são todas robustas, torneadas, podem não ser muito gordas, mas elas apresentam volume, formas. Ou seja, os artistas sempre se interessaram por apresentar mulheres com formas grandes. Elas estão vestidas com menos roupa do que antes. É claro, a gente já está aqui no século XX, já não tem mais aquela religião impondo, ditando o que tem que ser feito ou não. Então, são 2 exemplos da cultura brasileira que trazem mulheres de uma forma exuberante, já mostrando que a moda e que a arte tinha adquirido outros aspectos, estava respirando novos ares. Então, vamos lá. Agora sim, para a gente continuar, a gente tem que ser pelo viés da moda daqui para frente. A gente já está no século XX. Então, a gente tem essa sintonia criativa. A gente vai ter que representar a mulher através da moda, porque isso começa a ser criado de uma forma não só mercadológica, mas também como uma forma de arte. Do francês mode, o termo moda tem como função representar a maneira como as pessoas vivem. Na atualidade, o significado está diretamente associado aos costumes trazidos em roupas, sapatos e acessórios. Então, a gente viu aqui um desfile maravilhoso, com mulheres exuberantes, com acessórios lindíssimos. Vocês puderam ter uma amostra de como a moda é importante hoje. E foi ao longo do século XX, continua sendo.
Já a arte, do latim ars, é a tradução de habilidades da atividade humana relacionadas às manifestações estéticas como uma forma de expressar sentimentos e emoções. Então, cabe à moda também representar a elegância, a sofisticação, a exuberância, a sensualidade. Podemos afirmar, então, que a criação na moda passa a utilizar a arte como uma forma de inspiração. A arte serve de inspiração para a moda, é claro. E passa a fazer releituras de diversos elementos artísticos. Então, a gente tem várias releituras. Os nossos estilistas atuais do século XX sempre buscaram reler modelos do passado, elementos do passado, para fazer roupas exclusivas. A arte também supre o desejo dos consumidores de ter algo único e diferenciado. Então é aquela coisa, eu fiz um vestido, quero um modelo daquele, eu quero ter um modelo único, só eu vou ter aquele vestido. Então surge esse desejo no consumidor. Já no século XX, ele busca por essa diferenciação. Podemos passar? Então, eu pus esse exemplo aqui. Esse é um quadro. À direita de vocês é o quadro. E à esquerda de vocês é uma modelo usando praticamente a mesma roupa do quadro que foi copiada. Uma modelo jovem, atual. Desde o início do século XX, ou seja, do século passado, essas duas frentes passaram a trabalhar juntas para enriquecer a cena fashion e cativar consumidores ávidos por peças exclusivas. Então é muito interessante pegar um quadro como referência e passar essa roupa para uma modelo e lançar essa tendência como moda. A mulher passa a ser visto por meio dessa dupla inspiração, a moda e a arte. As pinturas podem dar vida e inspirar a criação de roupas e estampas, é o que a gente vê aqui. É impressionante como o costureiro se baseou nesse quadro para copiar o que a mulher ali estava vestindo, para passar o mesmo estilo, a mesma roupa, para uma modelo atual. E a conexão entre as tendências mostradas nas passarelas e as obras de artistas podem ser percebidas no trabalho de vários designers de moda. Então, isso é muito perceptível, que eles vão lá atrás buscar inspiração para suas novas coleções. Vamos passar. Então, aqui chegamos ao século XX, depois de ter passado por vários padrões de beleza aí, a arte moda no século XX. As influências diretas na representação do padrão de beleza feminino passam a ser mediadas, aqui precisa muito cuidado para entender isso, pela indústria de roupas, produção em escala de tamanhos padronizados de acordo com as peças de tecido. Isso é muito sério, gente, por quê? A partir do momento em que as fábricas começaram a produzir roupa em escala, eles tiveram que inventar os 40, 42, 48, 50, 60, por numeração. Você está fazendo roupa para vender para muita gente. Então tem que haver um padrão numérico para que as pessoas possam se adequar a ele. Certo? Isso também influencia nos tamanhos. As peças de tecido são produzidas de acordo com a utilização pelas fábricas de roupa. Ou seja, se com uma peça de tecido eu consigo fazer 10 camisas, 42, vamos, qualquer manequim, 42, se eu subir para 50, eu vou conseguir fazer, em média, de 6 a 7. Então, a moda plus size ainda não é viável do ponto de vista econômico no começo do século XX. A moda era vestir o 42, o 46, 50, as pessoas nem imaginavam se vestir de 50. Então começa aí a ditadura da magreza. A mulher gorda começa a ser notada a partir daqui. Por quê? Porque também a gente tem a mediação da fotografia, do cinema e da televisão a partir da década de 1950.
Toda fotografia, cinema, televisão, mostram que as câmeras aumentam as proporções do corpo humano. Quem aí já se achou mais gordo numa filmagem ou numa foto? Isso tem a ver. As câmeras realmente aumentam as proporções das pessoas. Isso a gente está falando de câmeras, tanto da fotografia, quanto no cinema, quanto na televisão. Então, esses meios de comunicação, eu vou colocar aqui, eles passaram a imperar com muita força no século XX e trazer modelos de comparação. Aí é que entra a comparação entre a gorda e a magra. É isso que eu quero que vocês entendam. Até aqui, não havia essa dissociação. Havia padrões apenas e a história da arte. A partir daqui, sim, a mulher começa a querer ser magra para caber num modelo a menos, num número a menos, porque a roupa passa a ser industrializada. Embora a costureira, ainda existe a figura da costureira ainda hoje, mas a gente sabe que as pessoas compram muita roupa feita, muita roupa pronta. Aqui no Brasil e no exterior, no mundo inteiro. A gente tem a Shein de prova, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da Shein. Então, ela tem tamanhos para todos os corpos. Já é uma empresa que percebeu essa necessidade, até porque a mulher hoje vive bem mais tempo do que antigamente, e ela passa por fases da vida, ela tem gravidez, ela tem menopausa, e isso muda o corpo da mulher. Então a mulher ela vai se adequando, vai fazendo esforço para tentar vestir aos 40 anos uma roupa que ela vestia aos 20, mas nem todas conseguem. Aliás, a maioria não consegue. Depois ainda vem a menopausa, que com a falta de hormônios, a tendência é a mulher ficar mais gorda. Então é a mulher lutando contra a natureza para se manter magra. O que a gente tem é isso, essa correria para sair do 46 e voltar ao 42. É uma ditadura muito louca, né? Eu acho que não faz bem para ninguém. E mexe muito com a autoestima da mulher também. Uma mulher que veste um tamanho 50, a autoestima dela passa a ser muito baixa. Ela quer vestir 42. E ela não se atém a esses fatores, de que existe uma comparação, que ela se vê num vídeo, ela se vê numa foto, ela fala, meu Deus, como eu estou gorda. E só quando ela se vê numa foto, num vídeo, num filme até, dá para perceber que o tamanho muda na tela, mas vocês já viram artistas de perto? Quem viu artistas de perto sabe que eles são bem mais magros do que a gente os vê na TV. É impressionante. Eles são mais baixos, mais enxutinhos. A gente fica até impressionado, porque realmente a câmera da televisão, dependendo do jeito que a pessoa é enfocada, a pessoa cresce, ela aumenta de tamanho. A Gabriela Duarte, por exemplo, é uma menina muito franzina. Eu a conheci pessoalmente, ela bate no meu ombro e ela parece um corpo de adolescente. E na novela, ela é magra na novela, mas não aparece tanto, porque a televisão tem a sua forma de, dependendo do foco, deixar a pessoa sempre maior. Nunca menor. Esse é o problema. Então, a gente tem aqui, no século XX, os ícones de elegância no século XX. A atriz Audrey Hepburn, que foi o ícone de elegância no século XX, é uma atriz de cinema muito bonita, mas que era extremamente magra e longilínea. E Jacqueline Kennedy Onassis, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, foi casada com o presidente Kennedy e mais para frente se casou com um bilionário grego, Onassis, e aí se tornou Jacqueline Kennedy Onassis. Tem até uma marca com o nome dela, Jack Usava. Tá bom, gente, eu só tenho 5 minutos, eu vou dar uma corrida. Desculpa, viu? É que é muita história.
Mas o ícone de exuberância, por exemplo, e sensualidade no século XX é da Marilyn Monroe. Essa foto icônica. Vocês percebem que ela não é tão magra como as outras. O manequim da Marilyn costumava ser 46. E era o ícone. Quer dizer, de alguma forma, separava-se elegância de exuberância. Uma mulher sensual e exuberante podia ter um pouco mais de forma, tinha que ter mais forma, mas a elegante tinha que ser magra. Então, leva a mulher até a fazer essa escolha. Eu quero ser elegante ou eu quero ser exuberante? Aí é uma questão pessoal. Eu fecho com a Marilyn Monroe, que é belíssima. Vamos lá, gente. Agora, ainda também, lógico, no século XX, a gente tem, depois que a Marilyn morre, nos anos 60, a gente tem a era das top models, ícone de moda do século XX e dos anos 80. A gente tem a Cindy Crawford e a Naomi Campbell. Vocês podem perceber que elas são modelos que têm formas, têm volume. Elas são poderosas, elas são muito femininas, muito sexys. Tanto uma como a outra. Foram os grandes ícones dos anos 80. Agora vem, aqui nos anos 90, aí a ditadura da magreza impera de vez. A gente tem, essa magreza é exigida até hoje, em boa parte do mundo. Então vocês veem que é uma expressão até um pouco andrógena. Ela não se preocupa muito, né? O rosto, a pele é muito branca. Quem a vir, ela tá até gorda aqui. Se vocês a vissem pessoalmente, ela ia parecer doente, aquela coisa meio anoréxica, né? Que as mulheres chegam a ficar para se adequar aos padrões de beleza. Tem também ela aqui. E agora, no século XXI, começo, a gente teve, nessa onda, a Gisele Bündchen. Ela é magra, sim, a gente pode perceber, mas ela já é mais... Ela já toma sol, ela tem um aspecto mais saudável. O padrão de beleza agora é uma mulher com aspecto saudável, porque na década de 90 as modelos eram muito raquíticas, muito magras. E a Gisele Bündchen também quebra um pouco esse padrão, mesmo sendo muito magra, com as pernas muito finas, mas ela já tem busto. Então, tem uma cor, ela já não é mais tão pálida, ela já tem cor. E vamos ver. A palavra plus, em inglês, significa mais ou acréscimo, e size significa tamanho. O termo plus size foi usado para descrever roupas que são produzidas em tamanhos maiores para consumidores que não se encaixavam nos padrões regulares disponíveis no mercado, em especial nos Estados Unidos, que lá a obesidade é praticamente uma epidemia. São gordos, mas são muito gordos mesmo. Acho que é o país mais gordo do mundo. Então, esse movimento começa muito forte lá. Com o tempo, o conceito de plus size expandiu-se para incluir roupas femininas e masculinas e se tornou um termo reconhecido na indústria da moda para uma categoria específica de vestuário destinado às pessoas de diferentes tipos de corpos e proporções. Foi o que a gente viu aqui. Todo mundo podendo vestir a roupa que quer, da maneira que quer. Atualmente, o termo plus size é usado mundialmente, é conhecido e usado mundialmente, e continua a evoluir conforme aumenta a conscientização sobre a diversidade de tamanhos e a necessidade de incluir todas as pessoas na moda, de uma forma criativa, bem pensada, estruturada e sustentável. E, finalizando aqui, a gente tem agora as modelos plus size. Vocês podem ver que são vários tamanhos, lindas, maravilhosas, de bem com seus corpos e usando roupas que se adaptam bem ao estilo delas. E a gente viu aqui uma série de modelos maravilhosas, exuberantes, incrivelmente lindas. E, gente, já vou ter que fechar, né? Eu queria abrir espaço para a gente discutir um pouco sobre isso, que é moda, mulher gorda, mulher magra. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para conversar. E, por isso, último slide, por favor. Ao fim, agradeço especialmente a Maison Spa, que me veste. É uma grife plus size, que me veste também.
E eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por me ouvir e para a gente ver essa evolução, avaliar essa evolução e estudar essa evolução juntos. Tá ok? Gente, muito obrigada, viu?